Nós vamos falar de Quiterianópolis, não é isso? Quiterianópolis, STJ decide por inelegibilidade do ex-prefeito, Dr. Barreto, e sua esposa, Juliana Abreu. Nós vamos contar essa história para você bem direitinho. Por quê? No final de semana, essa decisão saiu no dia 12 de junho. Ela foi proferida por uma ministra do STJ, onde ela... Aliás, antes disso, o ex-mandatário de Quiterianópolis, o ex-prefeito Dr. Barreto, tinha conseguido a liminar na justiça, suspendendo, né, uma decisão que já havia saído anteriormente. E aí o que foi que aconteceu? Foi recorrido, o Ministério Público Federal recorreu, e aí o que foi que aconteceu? A ministra fez o seguinte: vamos colocar as coisas no lugar. Existe uma pena prescrita, que seria a pena de prisão, que foi proferida em outra decisão, uma pena de reclusão pelos atos cometidos, né, os atos alegados aí pelo Ministério Público Federal, pela denúncia, uma pena de reclusão para o ex-mandatário e a esposa Juliana Abreu. E aí, quando saiu a outra, aí eles recorreram. Quando foi recorrido, a justiça fez o quê? Disse que estaria prescrito, colocou tudo num pacote. Mas o que era que estaria prescrito? O pedido de prisão na sentença que havia sido sentenciado para o ex-mandatário e a sua esposa Juliana Abreu. Vamos ler aqui a decisão da ministra e depois a gente volta para fazer o comentário e para deixar bem explicado. Por quê? Porque tem alguns blogs da região 22 falando que eles estão aptos a serem candidatos. Não. Gosto do Barreto, tenho muito respeito pela doutora Juliana, mas a nossa função aqui é contar os fatos e mostrar a realidade como ela é. Traz aí a decisão da ministra Berg Brito, para a gente ler aqui, está aqui, né? O recurso especial, Superior Tribunal de Justiça, recurso especial número 211, 29 e 24. Aí lá explica direitinho, relatora, ministra Daniela Teixeira, recorrente, José Barreto Couto Neto e Juliana Monteiro Abreu. O advogado, Daniel Teófilo de Souza, inclusive muito bom, eu conheço o doutor Daniel. Recorrente, Ministério Público Federal e recorrido, José Barreto Couto Neto, Juliana e o advogado, doutor Daniel Teófilo e Ministério Público Federal. Aí tem lá a decisão, né? A decisão diz assim: cuida-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal e por José Barreto Couto Neto e Juliana Monteiro Abreu em face de acórdão prolatado, nome bonito, né, Berg? Aí, se eu tiver um menino, eu vou botar o nome dele de prolatado. Prolatado, passa pra dentro. Prolatado, venha pra cá. Prolatado, vamos merendar. É bonito demais. Só não foi bonito aí para a situação do doutor Barreto, que ficou Senhora, ruim, tenha calma. Prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. E aí, o que é que acontece? Na origem da ação penal, sobe, Berg, aí vai subindo, que é para eu ler o final, que é só para você entender que é em relação, decisão, parcialmente. Por quê? Tá aqui, aquilo que eu disse no início. Tal decisão restou parcialmente reformada após o acolhimento dos embargos de declaração, conforme se afere do seguinte acórdão. STJ e de lá a folha e tal. Sobe um pouquinho, Berg, vai subindo. Ali, ó. Reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Pena de inabilitação para exercício do cargo, insubsistência, embargos, papapá. Os réus aí vai subindo, Berg Brito. Devagarzinho. Sobe.
Vai, só mais um pouquinho, vai devagarzinho. De saída, vai. Sobe que eu quero ler para você. No mesmo sentido. Não, vai, devagar, que eu quero, é só uma parte que eu quero ler. Para poder a população entender. Sai lá aqui, peraí. Sobe. Pode subir um pouquinho. Mais um pouquinho, pronto. Tá aqui a parte. Assim, tá aqui, ó. Pode subir. Isso aqui nós estamos falando, volta ali um pouquinho, Berg Brito. Nós estamos falando aqui dessa decisão, aí você vai subindo devagar, em relação aos direitos políticos do ex-mandatário de Quiterianópolis, doutor Barreto, e sua esposa. Pronto, é aqui, ó. Tal aspecto recursal se mostra infenso, portanto, a alteração a indicar o não provimento das razões recursais apresentadas pela defesa. De outro lado, no que tange à argumentação apresentada pelo Ministério Público, observa-se que a questão se cinge a definir o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo evento prescricional para pena privativa de liberdade. Ou seja, tinha uma condenação de pena privativa de liberdade. E aí, de acordo com a ministra, realmente ela está prescrita. Ou seja, o ex-mandatário e sua esposa se livraram da pena privativa de liberdade. Aí está aqui, faz cessar a sanção da inabilitação para o exercício do cargo ou função. Observa-se quanto ao tema que efetivamente, de maneira recente, no bojo, aí está lá, do RESPT, Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário, determinou a esta corte que seja observada a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firmada nos seguintes precedentes. Aí sobe, Berg Brito. Pode subir. Agora, só de subir, pronto. Agora vamos para a cereja do bolo, para que nós estamos explicando de forma bem didática para você entender e não acreditar naqueles blogs que estão divulgando fake news. Porque é o seguinte, de acordo com a decisão da ministra Daniela Teixeira, e aí não há mais o que se fazer, o que foi que ela disse? A pena de prisão da privação da liberdade que havia sido determinado em uma decisão anterior, ela está prescrita, ou seja, esse risco o ex-mandatário não corre. O ex-mandatário, doutor Barreto e sua esposa, não corre mais. Por quê? A decisão saiu, houve essa decisão, mas está prescrita. Então, prescreveu, deixa para lá. Assim, a despeito dos precedentes mais recentes das turmas que compõem a terceira sessão deste tribunal, deste Superior Tribunal de Justiça, indicarem em direção oposta, e diz lá tudo explicadinho, há de se prestigiar a jurisprudência formada na Suprema Corte Pátria, em especial após determinação emanada do julgamento do recurso, aí está lá direitinho, acima mencionado. Dessa forma, há de se dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Federal, a fim de se cassar a decisão recorrida, determinando que seja prolatado nova decisão, que é decisão, é isso que ele quer dizer. Decisão, colegiado no qual se observa o entendimento da Suprema Corte Brasileira no sentido de que pena de inabilitação para o cargo ou função pública prevista
no parágrafo 2º do artigo 1º do Decreto-Lei 2001/1967, possui natureza autônoma em relação à pena de multa ou privativa de liberdade, ou seja, eles estão separados, ele não prescreve, devendo, portanto, os prazos prescricionais serem auferidos de forma independente, aquilo que eu já havia dito, ou seja, separou. Ante o exposto, nego o provimento ao recurso especial interposto por José Barreto Couto Neto e Juliana Monteiro Abreu e dou parcial provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal para cassar a decisão recorrida, determinando que seja prolatada a decisão colegiado, no qual se observa o entendimento da Suprema Corte, no sentido de que pena de inabilitação para o cargo da função pública possui natureza autônoma em relação à pena e multa, a privativa de liberdade, devendo, portanto, os prazos serem auferidos de forma independente. E aí, publique-se, intime-se, Brasília, 12 de junho, pode deixar aí, Berg Brito. Brasília, 12 de junho de 2024. Sobe aí só mais um pouquinho, Berg Brito, só mais um pouquinho para aparecer aqui, ó. Ministra Daniela Teixeira, do STF, do STJ, aliás, relatora. E aí, Berg Brito, fica comentando, sem ler as decisões e praticando desinformação. E aí, para os operadores do direito, sobretudo do direito eleitoral, o que é que eles dizem? O STJ já poderia, o que foi que o STJ fez? Mandou devolver para onde foi prolatada a decisão, dizendo que agora eles vão ter que fixar a pena. E aí, para muitos juristas, o próprio STJ, a própria ministra já poderia ter feito isso. Por quê? Porque não tem mais jeito. Estão inelegíveis. Agora, o que foi que a ministra mandou fazer? Devolve para o início do processo, para quê? Para que lá eles digam se vai ser 3 anos, se vão ser 5 anos, se vão ser 8 anos, né, de direitos políticos cassados. Porque aí é o que chama de, o segundo um jurista me falou, é o que chama de causa madura, né? Lá já poderia ter sido feita, o próprio STJ já poderia ter determinado a quantidade de anos que os direitos políticos do ex-mandatário e da sua esposa Juliana ficarem cassados. E aí não há esperança para uma candidatura esse ano, né? Vai ficar por 2 anos? Vai ficar por 3 anos? Vai ficar por 5 anos? Vai ficar por 8 anos? Não se sabe. O que a ministra disse é que estão inelegíveis, mas mandou voltar o processo para que lá eles dissessem por quanto tempo. Sendo que a própria ministra já poderia ter fixado a quantidade de tempo sem direitos políticos. E aí, a pergunta que não quer calar e que fica o pessoal todo ligando, né, querendo saber quem será agora o candidato apadrinhado pelo ex-mandatário, tendo em vista que houve um rompimento lá, não por parte da prefeita Priscila, mas por parte do ex-mandatário. A prefeita Priscila quer ir à reeleição e é um direito natural de quem está no cargo, mas parece que o ex-mandatário disse que não. E agora, quem poderia ser o candidato, tendo em vista que ele está com os direitos cassados e a doutora Juliana, que já vinha fazendo uma pré-campanha, também está com os direitos políticos cassados? Seria a doutora Karina, uma grande médica, uma pessoa de bem,
tenho muito respeito pela doutora Carina. Seria a doutora Carina a candidata? Seria a doutora Camila a candidata? Ou o ex-prefeito Barreto vai ter a humildade de reconhecer que agiu de forma não republicana com a aliada Priscila Barreto, que também é sua prima e que tem demonstrado lealdade e fidelidade ao prefeito, vai reconhecer que não deveria ter agido assim e vai encabeçar mais uma vez a campanha de Priscila Barreto? Essa novela de Quiterianópolis ainda tem muitos capítulos, mas esse capítulo de cassação do direito político já está decidido. O que falta dizer quantos anos ficarão sem poder concorrer a cargos públicos.